Que presente de Natal pro São Paulino, hein? Ver o seu clube nas páginas policiais. Vamos falar um pouquinho sobre os desdobramentos de tudo que tem acontecido no Clube do Morumbi e principalmente nas investigações que ocorrem sobre o Clube do Morumbi. Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e vamos falar de São Paulo, mas antes eu peço que você, que já é inscrito no canal, deixa aquele like para ajudar, fortalecer o trabalho. E você que tá chegando agora, tá perdidão, não sabe o que tá acontecendo, vendo eu falando groselha aqui, sem BO, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte o conteúdo e bora que bora, beleza? Bom, bora respirar um pouco, que parece que o pior dia pro São Paulino é o próximo. É o próximo. Nas últimas semanas, tá? Vou pegar a semana passada até agora, só saiu bomba no São Paulo. Eu, como São Paulino, me sinto na faixa de Gaza, de tanta bomba que tem saído no Clube do Morumbi. A começar, pra gente voltar um pouquinho atrás, a questão dos camarotes ilegais, né? A venda do camarote clandestino, ali dita pelo próprio Douglas Schwartzman, da Mara Casares, o nome de Júlio Casares citado nos 44 minutos desse áudio, e principalmente ali, né, a Adriana, que foi uma pessoa lesada e meio que manteve o processo na justiça, foi descoberto pela Globo, pelo Gabriel Sá e outros meios também, e a bomba estourou semana passada no São Paulo. Não obstante a isso, né, não bastasse somente isso, né, nós tivemos os áudios comprometedores, tá? O próprio Bruno Gilfrida, principalmente, postou que foram 12 minutos de áudio de uma conversa repetitiva de 44 minutos. Para quem quiser procurar esta conversa, ela está disponível. Quem quiser ver no YouTube, tem o canal do Alexander Vieira também, que ele tem os 44 minutos do áudio, e aí você pode se policiar, ver e entender de forma mais aprofundada por lá mesmo. Não bastasse somente isso, a gente teve as notas do Casares, que não sabia de nada, o São Paulo colocando nota que foi pego de surpresa, a Mara postando nota que a fala foi tirada de contexto, Douglas postando nota falando, olha, ganhei coisas com a base, olha, ganhei isso, ganhei aquilo outro, eu não tenho nada a ver com isso. Aquela famosa papagaiada. Vocês não têm noção do quanto eu tô tendo que me manter polido e calmo, né, para falar dessas pessoas de caráter, de moral inominável, pessoas que são exemplos para o mundo do futebol, né? Exemplos. Como acabar com um clube. Aí você bota lá, Júlio Casares. Olha, eu sou torcedor do São Paulo há 32 anos. Eu vi muita gente ruim ali, tá? Eu já vi Leco, eu já vi Alexandre Pássaro, o próprio Casares, Carlos Miguel Aidar, Eduardo Batista, Ataíde Gil Guerreiro. Só os inomináveis ali, tá? Já vi muita gente ruim. E eu não imaginava que o Casares conseguisse a alcunha de ser o pior deles. O pior. O cara que mais gerou dano e ônero à imagem do São Paulo Futebol Clube. Terminada essa questão do camarote, tá? Foi trazido também a época que o próprio Eduardo Hauen chefiava o departamento médico do São Paulo, departamento esse que era subdividido, era ramificado, que existiam 3 departamentos médicos no São Paulo. Imagina você vai no médico, tem 3 médicos te atendendo ali no mesmo hospital. Como é que você vai fazer? Quem que você vai ouvir? O que que você vai seguir? Isso era o que acontecia com o atleta do São Paulo. E a gente, torcedor, questionando a qualidade do time, questionando a qualidade do Crespo. O coitado do Crespo deixou bem claro, ali em outubro, quando ele disse coisas inacreditáveis acontecem no São Paulo. Eu imaginava que era só no DM, né? Aí a gente tem DM, a gente tem diretoria, a gente tem camarote clandestino, entre várias outras coisas. Não bastasse isso, saiu também a participação de quem? Dele, Douglas Schwartzman, que tinha comissões e um valor de 30% no salário do Eduardo Hauen, que ganhava mais que o Rui Costa. O que aconteceu? O Douglas Schwartzman pediu licença, a Mara Casares pediu licença, porque não pode mais exercer lá o que acontece no conselho. O Eduardo Hauen pediu as contas, saiu fora e ainda teve o negócio do Monjaro, remédio para emagrecer jogador sendo aplicado, remédio ilegal que não tá aí, nada a ver com a Anvisa, com o que eles determinam, e fornecedor ilegal lá dentro. Olha que sujeira, cara, que zona, que picaretagem. E piora. O pior é que
piora a cada dia que a gente vai estudando, que a gente vai apurando, vai cavando, parece que vai ficando pior, cara. Parece que vai ficando pior. É inacreditável. Não bastasse isso, a gente teve a reunião do conselho, que foi na quarta-feira. Reunião essa do conselho, que já teve gente, dirigente, opositor, falando que o quê? Não conseguimos aprovar o orçamento para 2026. Esse orçamento foi aprovado pela situação, 112 votos contra 107 da oposição, e teve gente da oposição demonstrando que os votos que eles tiveram não foram computados. Exemplo do Edson Lapola. E olha que estranho, o Edson Lapola, que tentou, né, tirar o Douglas Schwartzman há mais ou menos 5, 6 anos do São Paulo, e quem quase foi expulso do quadro associativo deliberativo do São Paulo foi o Lapolinha, o Edson Lapola. Não bastasse tudo isso, toda essa coisa, ou seja, a gente já tinha o clube envolvido nas páginas do Ministério Público que abriu sindicância, a gente já tinha a questão do Monjaro, escândalo no departamento médico, tinha escândalo do Douglas Schwartzman, tinha escândalo agora no Conselho Deliberativo, do Comitê Deliberativo. E aí a gente tem o creme de la creme, o pudim de M que aconteceu. Pra gente tentar entender, já pra quem tá vindo aqui essa hora e quem vai ver o vídeo do canal, provavelmente já tem se informado, porque eu vou postar um pouco tarde referente a uns compromissos que eu tive mais cedo. E também nós tivemos outros meios explicando o caso, né? A gente teve Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, Zanqueta, Alexander Vieira, então Gabriel Sá, muita gente qualificada explicando sobre o tema. Eu estou simplesmente juntando um amontoado de informações que eu consegui apurar e ver também com eles e trazendo aqui para vocês de uma maneira mais informal, menos culta, tá? Até porque a gente já tá tão de saco cheio do que tá acontecendo, mas tão de saco cheio que a gente não aguenta mais. O torcedor do São Paulo tá pela tampa. Não bastasse tudo o que aconteceu, vou dar a fonte da informação, foi o blog do Paulinho, postou nesse fim de semana, e depois o Danilo Lavieri postou também, e aí a notícia começou a rodar. O Ministério Público e a polícia estão investigando, tem um inquérito aberto por conta do São Paulo, lá da questão da Vaidbet. Sabe a Vaidbet, que deu problema com o Corinthians e tudo, o Corinthians trocou de patrocinador? E aí vão me perguntar assim, pô, Fernando, o que a Vaidbet tem a ver com o São Paulo? É Corinthians, mano? Exatamente, é Corinthians. O responsável pela investigação, que estava investigando o caso Vaidbet, encontrou incongruências do São Paulo. Ou seja, ele viu um emaranhado de coisa errada ali, tinha pontas soltas e foi aberta uma investigação. Essa investigação sendo aberta, já foi inclusive aberto o sigilo bancário de diretores do São Paulo. Isso, diretores. O sigilo bancário foi aberto por mais de uma pessoa. E isso, gente, é uma normalidade, tá? Porque quando abre-se uma investigação, um inquérito contra o clube, quando você abre o sigilo de quem faz parte do clube. Então, contas do clube foram abertas, contas de pessoas que trabalham no clube foram abertas, e por aí vai. Corria sob segredo de justiça tudo, até esse domingo, né? Até o nosso grande amigo Paulinho, blog do Paulinho, trazer pra gente. E a bomba vai ficando pior. Vai ficando pior, porque, segundo informações que eu estava apurando, nós temos pessoas da alta cúpula do São Paulo fazendo parte desses desvios de dinheiro. Exatamente, tá? O caso Vaidbet levou ao caso do São Paulo, que foram descobertos desvios, saques das contas do clube do Morumbi. E esses saques iam até 11 milhões de reais. O caso do Camarote, a gente está falando de 132 mil. É crime, é roubo, é ilegal, é ilícito, como disse Douglas Schwartzman. Agora, o caso que a gente está aventando agora, que é justamente da questão dos saques do São Paulo, funcionavam como? O dinheiro era sacado do clube do Morumbi, ficava fora do clube do Morumbi e depois ele era depositado em outras contas. De quem? Ainda não sabemos, afinal o processo está sob segredo de justiça. E por que isso acontecia? Para o Ministério Público, para a polícia terem dificuldade de mapear esses procedimentos, para ser mais difícil, para ser um complicador para a polícia.
Aonde foi parar meu clube, gente? Aonde foi parar o São Paulo Futebol Clube? O que virou o São Paulo Futebol Clube? E aí a gente começa a interligar certos pontos que daqui a pouco eu vou falar. Mas a gente tem gente da alta cúpula do São Paulo que foi citada nesse inquérito. A gente tem duas pessoas extremamente importantes do São Paulo que não estão mais no clube. A gente tem o nome de um integrante do mundo do empresariado da bola. É um empresário da bola muito qualificado e muito grande, muito imponente. Tudo no inquérito. E a gente está falando de saques de até 11 milhões. Não é que sacaram e todo o valor deu 11 milhões. São saques recorrentes de até 11 milhões. E aí eu te pergunto, quantos saques não foram feitos? Essa investigação que começou no ano passado, um pouco depois da Vaidbet, ela tá sendo levada e o mapa de processo, ou seja, o período de investigação que eles estão coletando as informações, é desde o período pós-pandemia, é desde meados de 2021, que foi o comando da primeira gestão Casares, até agora. Quantas vezes não sacaram 8, 9, 10, 11 milhões? Quantas vezes? E aí a gente começa a entender por que... Ai, mas o clube tá quebrado, o clube não tem dinheiro, o clube se assusta com os valores. É lógico que o clube se assusta com os valores. Mas que o clube não se assusta com gente sacando coisa de lá de dentro, não, isso aí não se assusta, não acontece nada. E aí parece que cada coisa que vem acontecendo depois nos faz remeter a olhar para o lado e enxergar exatamente o quê? Esse trambolho debaixo do tapete que está no São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo precisava de 12 milhões para a contratação do Marcos Leonardo. Eu fiz até vídeo falando que eu era contra pagar 12 milhões para contratar um cara por 4 meses. Mas a questão é que não tem 12 milhões para pagar? No caixa do São Paulo não tem 12 milhões? E aí a gente começa a olhar as vendas do São Paulo. E vendas essas que a gente começa a olhar, que eram para onde? Rússia, Ucrânia. Países que não têm, por enquanto, as questões do FMI, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Internacional, porque estão em ruptura com as questões que acontecem por conta de guerra e tudo mais que acontece lá. Ou seja, mais um dificultador para a gente mapear as questões do dinheiro que sai daqui e vai para lá, e sai de lá e vem para cá. É tramóia atrás de tramóia, é tramóia em cima de tramóia, cara. E assim, segundo o que foi apurado também, tem gente do São Paulo que está querendo sair do país para evitar as investigações, para conseguir evitar as investigações. E a Polícia Federal está de olho nisso também. Hoje mais cedo, né, depois de toda essa bomba que rolou, depois de tudo isso que aconteceu, nós tivemos um pedido de impeachment sendo protocolado contra Júlio Casares. A oposição do São Paulo precisava de 52 assinaturas para esse pedido de impeachment. Ele foi passado agora de tarde, porque de manhã tiveram algumas complicações. Ele foi passado agora pela tarde com 57 assinaturas. Tá? Ou seja, já tem gente da situação indo contra o Casares, porque na oposição do São Paulo nós temos 41 conselheiros. O resto dos 255 ou morreu, ou não tá nem aí pro São Paulo, ou não quer nada com nada, ou tá na situação. Mas todos estão do lado de lá, como diz a música do Chimarruts. Então, este pedido foi protocolado, foi validado, porque ele já tem as 57 assinaturas, e ele chega na mão de Olten de Abreu Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. É o cara que vai passar os documentos. Para você que não está entendendo o que é o Conselho Deliberativo, quem que é o presidente do Conselho Deliberativo, a gente pode pegar e fazer uma coligação, uma interligação. O presidente do Conselho Deliberativo é o PGR. Tá? É o PGR, é a Polícia Geral da República. Então ele pega os documentos que a oposição traz, que a situação traz, e fala assim, vou levar para votação. E aí o pessoal vai votar, se vai passar, se não vai passar. É isso que o presidente do Conselho Deliberativo faz, ele delibera os documentos. O Olten Ares tem um mês para passar esse pedido de impeachment para frente. E aí, gente, o Casares, que já disse que não vai renunciar, e disse hoje de novo que não vai renunciar, tá com o pescoço dele na corda aqui, ó. Tá nessa complicação o Casares. Por quê? Tá tudo muito apertado para ele.
E se for aprovado, né, for levado à votação, a primeira coisa é que o Conselho Deliberativo, que é composto por 255 conselheiros, irá votar. Conselheiros. Aquelas pessoas que compõem o feudo do São Paulo, sabe? Elas vão votar. Oposição, situação, e aí precisa de 171 votos. O quórum, o que é o quórum? O quórum é a conjunção de votos ali, tá? Opa, a gente está abrindo o documento, estamos abrindo uma ata aqui, vai ser feita a votação, tem 255 pessoas. Precisamos de 171 votos a favor do impeachment, que seria 2/3 do Conselho Deliberativo do São Paulo. Para isso, ir para uma segunda votação, que é a votação dos associados do clube. E aí é outra situação, só precisaria da maioria absoluta, ou seja, 50% mais um voto. A questão é que o impeachment do Casares, que deve acontecer, muito provavelmente, vai ser muito parecido com o impeachment do Augusto Melo no Corinthians. Quando aconteceu, eu estava cobrindo muito a política do Corinthians, e assim, eu conseguia entender, ver, encontrar e apontar indícios em novembro de 2024. Em novembro. Sabe quando que o Augusto Melo foi afastado? Em meados de junho, julho de 2025. É bom? Nossa, é muito bom. Realmente, porque vai acontecer. Só que é um processo muito lento, muito arrastado, cheio de temáticas, de fases e de ramificações. E isso acaba atrapalhando o clube. A gente está falando num ano em que a eleição vai ser agora em dezembro. E talvez a gente, em dezembro desse ano agora, com tudo isso saindo, tudo isso acontecendo, a gente tenha que esperar até maio, junho, julho, agosto de 2026. A gente está com uma possível judicialização da votação do orçamento de 2026, gente. Tá indo para a justiça. Porque o Edson Lapola já demonstrou e já conversou com alguns colegas, porque ele enviou e-mails com as imagens que ele não conseguiu votar para o São Paulo há mais de uma semana e ninguém do São Paulo respondeu. Ninguém do São Paulo entrou em contato com ele. Ninguém do São Paulo falou, poxa, cara, acho que teve uma falha, alguma coisa e tudo. Não, mas é desse... Não, nem isso. E tá faltando isso aqui para até o nosso orçamento ser judicializado. E aí ficam as questões. Será que o São Paulo é mal gerido, é mal administrado? Eu digo que não. São Paulo não é mal gerido, São Paulo não é mal administrado. O São Paulo foi abastado. O São Paulo foi sequestrado internamente por pessoas de dentro do São Paulo. O Casares tinha um grande medo de ser dito como um presidente pior que o Leco, pior que o Aidar. E Casares, você conseguiu. Você conseguiu ser o pior presidente da história do São Paulo. É capaz, porque aqui a gente não acusa, a gente aventa a possibilidade. Do seu nome, existe a possibilidade do seu nome ser citado no relatório da polícia. E aí o senhor pode ser expulso do clube e sair até algemado. Mas o senhor não vai renunciar. O senhor não vai soltar o osso. E eu nem vou falar de questão aqui da torcida dando unfollow no Casares, porque ele perdeu mais de 50 mil seguidores, e eu acho até uma ideia de protesto, ok, tudo. Mas aonde foi parar o nosso clube, gente? O que aconteceu com o nosso São Paulo? Eu não reconheço mais o clube do São Paulo. O São Paulo que outrem já foi simplesmente um modelo quando o assunto era futebol, era gestão. Era um clube que politicamente era bem resolvido, tinha uma boa situação, tinha uma boa oposição. Era um clube que da parte médica, né, era uma referência. Quantos eu vi saindo do Milan, saindo da Inter, do Real Madrid, do Barcelona. Eu vi gente sair do Barcelona e dar informações de se tratar do São Paulo. Falar, cara, na Europa não é assim não. Tem coisa aqui que não tem na Europa. E nem faz tanto tempo. Estamos falando de 20 anos atrás, 2 décadas, até menos, tá? Isso... Se você pegar em 2006, 2007, a gente tinha esse tipo de coisa. O Adriano, quando veio pra cá, em 2008 ele se tratou e veio jogar aqui no São Paulo. Não tem nem 20 anos que isso aconteceu. Um time que tinha sempre superávit, fechava sempre no azul e os títulos vinham. Hoje em dia o São Paulo acabou. E aí a gente pega essas vendas que eu falei mais cedo. A gente pega essas vendas do Ferreira, do Henrique Carmo, do William Gomes, do Moreira.
Quantas será que não foram vendidas por um preço menor do que deveria? São Paulo vendeu por um fardo de dólar e um pacote de fandangos. Foi isso que o São Paulo fez. Quantas vezes isso não aconteceu e isso ia gerar um impacto mais negativo para o clube, mas aí a gente tem aqui, tem o FDIC, então, mano, a gente precisa fechar no azul aqui, minimamente e tudo. Eu defendo que os clubes devem fechar no azul. Eu defendo que a parte financeira seja importante. Eu defendo que exista uma boa gestão e uma boa política, porque os resultados de campo, eles são condicionados pelo que acontece fora do campo. Mas é clube de futebol, não é uma empresa. Os grandes resultados, as grandes proporções e o que faz a gente aderir, levantar grana, estabelecer a marca, atingir um alcance maior, não é pagar conta, é ganhar título. Então, se você tem as suas contas em dia, o título vem de uma forma coerente, concisa. Só olhar Flamengo, olhar Palmeiras e tudo. Aqui no São Paulo tá tendo uma comemoração, porque a gente vendeu das tripas coração, vendeu o almoço para pagar metade da janta. O Eric tá sendo vendido pro Curitiba ou pro Vitória, e aí tanto faz, tá? Não vou entrar aqui em quem vai comprar o Eric, até porque o São Paulo ainda nem definiu quem vai ser, se vai ser o Coxa ou se vai ser o Vitória. A gente tá vendendo o Eric por 7,2 milhões de reais. Um desses saques que nós tivemos pela alta cúpula do São Paulo já cobre isso. Somente um. E a pergunta que eu deixei, quantos e quantos saques não foram feitos? E aí só existem três possibilidades. Ou Júlio Casares sabe, ou Júlio Casares não sabe, ou Júlio Casares participou. E dessas três possibilidades que a gente aventa, que eu falei no começo do vídeo, cara, se o Casares sabe, ele é cúmplice. Ele tem que ser expulso do clube. Se o Casares não sabe, ele tem que ser afastado. Porque a incompetência informa de gente. E se acontecer o pior, que é a terceira possibilidade, que é o Casares ter participação nesse esquema, ele tem que sair algemado, ele tem que sair preso. O que virou o nosso São Paulo? Gente, por hoje já chega. Eu peço que vocês comentem quem é São Paulino. Comenta aqui, acabou, se você acha que acabou, ou se você acha que não acabou, como eu, mas tem pouquíssima esperança. Eu espero que num futuro próximo as coisas aconteçam. Você que é anti, comenta aqui que o São Paulo também, ó, porque olha, tá difícil pra gente, tá? Gente, antes de sair eu peço que você curta, comente, compartilhe os vídeos do canal. Você que é inscrito, você que não é inscrito, tá perdido aqui ainda, viu o vídeo até o final. Esse cara fala groselha, mas ele sabe um negocinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like para fortalecer, beleza? Por hoje é só, fui!